Fala pessoal, vamos aqui agora começar nosso estudo de razões. O que é uma razão? Nada mais do que uma fração, gente. Uma divisão em forma de fração usada para comparações. Nós vamos comparar duas coisas e aí colocamos uma dessas coisas no numerador de uma fração e a outra no denominador. As razões nada mais é do que uma forma de comparar algo em forma de fração. Tá? Nós já estudamos fração, sabemos o que é uma fração, então não vamos ter dificuldade com razões. O caso é que nós vamos ter que interpretar de uma forma diferente para fazer o estudo de razões. Olha só, vamos partir para a prática, né? Na pista temos dois automóveis, um carro e um caminhão. Como podemos comparar o tamanho, né? Eu estou falando aqui do comprimento dos veículos, né? A extensão deles. Setinha aqui indicando que tem alguma coisa aqui na... Opa, beleza. Temos um caminhão e um automóvel, um carrinho. Bem, tá aqui a medida mais ou menos de um carro, mais ou menos de um caminhão. Quantas vezes mais o caminhão é maior que o carro? Nós sabemos que o carro é menor, até pelo desenho e pela nossa própria noção intuitiva, nós sabemos, né, pelo senso comum que nós temos, que um caminhão é bem maior que um carro. E aqui um caminhão grandão. Estudo de razões, como nós vamos fazer essa comparação? Simples. Escolhemos, então, um dos dois e uma posição na fração para colocar eles. Nós sabemos que uma fração tem uma barra de divisão, onde divide o numerador, que seria a porção de cima, em cima dessa barra, e o denominador, que é uma porção abaixo da barra. Certo? Ok. Se nós escolhermos no numerador aqui, vamos colocar aqui o carro em cima e o caminhão no denominador, o que a gente vai ter? Teremos então 3 metros em cima sobre 42 metros embaixo, no denominador. Ah, professor, e agora? E agora nós vamos tentar aí simplificar ou fazer uma comparação para saber se dá para simplificar por esse valor. 42, será que dá para dividir por 3? Será que dá para simplificar essa fração? Então vamos lá. Vamos tentar simplificar o 42 por 3. Será que vamos conseguir? 3 dividido por 4, né? Dá aqui, ó, dá desce 1 e abaixo 2. 12 dividido por 3 dá 4. Para 12 não faltar nada. Ó, que beleza. Conseguimos efetuar a divisão. Então, vou simplificar essa fração. Nós já estudamos simplificação de frações, né? Temos 3 sobre 42. Observem que é a mesma unidade, ó, metro em cima e metro embaixo. Ok. O que é que nós temos? Vamos simplificar aqui. Dividir em cima e embaixo por 3. Para quê, professor? Para achar o número 1 em um dos dois aqui. E nós temos, então, 3 dividido por 3 dá 1. 42 dividido por 3, o que nós fizemos aqui, dá 14. Ou seja, um único metro aqui do carro tem já 14 metros no caminhão. Então, eu posso dizer que o caminhão é 14 vezes maior que o carro. Ou também eu posso dizer que o carro é 14 vezes menor que o caminhão. Entenderam isso, gente? Isso é razão. É você comparar duas coisas
encontrar o número 1, que é importantíssimo para você saber quantas vezes é maior que a outra coisa. E aí vocês vão estar sempre fazendo essa operação de simplificação, que consiste em dividir tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo número, a fim de encontrarmos sempre o número 1 em um deles. Dica: coloca sempre o menor em cima, tá? Sempre o menor. Aqui, né? 3 metros do carro e 42 do caminhão. 3 não é o menor? Coloca aí no numerador. Já escolhe logo. Faz sempre assim que vai dar sempre certo. Suponha que você esteja distante de um edifício de 48 metros de altura e em frente exista uma árvore de 3 metros de altura. Como podemos comparar as alturas? Então aqui, vou pegar aqui a nossa outra folha, que exemplifica esse exemplo 2. Olha só. Tcharam! Temos então aqui essa situação. Mas professor, como eu vou fazer esse comparativo? Não dá certo. Vai dar algum problema aí, hein? Será mesmo? Vamos lá. Igual que nós fizemos no exemplo 1, temos que comparar essas duas alturas. Bem, nós sabemos que para comparar, nós precisamos colocar em forma de fração, onde nós sabemos que em cima, no lugar do numerador, ficará um valor, e no denominador outro valor. E assim nós faremos uma razão, que é o nome que nós damos para uma fração comparativa. Vamos comparar alguma coisa numa fração? Nós chamamos de razão. Então, vou escolher aqui o menorzinho em cima, que eu já sei que é a minha árvore. E aqui vai ser o prédio. Então, quanto é o valor da altura, né, que eu estou comparando as alturas da minha árvore? Minha árvore tem 3 metros. Só que o meu prédio tem 48 metros. Opa, e agora? Eu pensei achar o número 1 em um dos dois, ou no numerador ou no denominador. Bem, nós sabemos que em 3 e 48 só tem uma forma de simplificar, que é dividindo por 3, tanto em cima quanto embaixo. Porque o 3 dividido por 3, você vai achar o número 1. Só que o 48 dividido por 3, nós vamos achar quanto? 48 dividido por 3, vai dar 1 vezes 3 vai dar 3, desce 1, 18 vai ser 6 aqui então. Teremos então 1 sobre 16. Ok. Isso quer dizer o quê? Que para cada metro da árvore aqui, já tem 16 metros aqui do prédio. 2 metros da árvore já tem agora 32 metros do prédio. 3 metros da árvore você tem 48 metros do prédio. De 16 em 16. Ou seja, podemos dizer que a árvore é 16 vezes menor que o prédio. Podemos dizer também que o prédio é 16 vezes maior que a árvore. Pronto, gente. Tranquilo essa razão aqui, tá bom? Olha aqui a razãozinha aqui, 1 para 16. Vamos lá então. Exemplo 3. Um trabalhador executa um serviço muito pesado. Por essa razão, seu contrato de trabalho estabelece que a razão entre as horas de trabalho e de descanso é de 4 por 5. Letra A. Se em determinado dia ele trabalhou 6 horas, a quantas horas de descanso terá direito? E a letra B. Se ele descansou por 20 horas, quantas horas ele teve que trabalhar? Vamos voltar aqui para a nossa situação. Olha só. O seu contrato estabelece a razão entre
as horas de trabalho, ou seja, quanto ele trabalha fica em cima, e as horas de descanso, que fica embaixo. É proporcional à ordem. Se ele primeiro falou que são as horas de trabalho, então quem está em cima são as horas de trabalho. Horas de trabalho. E aí ele fala que de descanso é depois. Então nós temos aqui horas de descanso. Assim eu tenho que a cada 4 horas trabalhadas ele pode descansar 5 horas tranquilamente. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver. Quando ele trabalha 4, ele descansa 5. Quando ele trabalha 6, quanto ele vai descansar? Nós não sabemos. Vamos agora imprimir um valor mais específico para a gente entender o que nós vamos fazer para sabermos esse valor. De 4 para 6, qual é a relação que nós temos de horas de trabalho? De 5 para o nosso número desconhecido também vai ter a mesma relação. Observem que de 4 para 6 nós temos uma razão aqui. Que é quanto? Vamos simplificar aqui por 2. Simplificando por 2, dividindo o mesmo número, a fração em cima e embaixo pelo número, 2 sobre 3. Ou seja, a cada 2 horas que ele trabalha aqui, nesse regime de 4 por 5, são 3 horas que ele está trabalhando aqui. Temos uma relação de 2 terços. E quanto é que dá 2 terços? 2 terços dá 0,0626, e assim sucessivamente. 0,66666 é a minha relação de trabalho de uma para outra. Nós podemos então adicionar esse valor nas horas de descanso, porque aqui nós temos a relação de 0,666. E aqui também, quando nós encontrarmos o número, tem que dar esse 0,666, não pode mudar, certo? Quando nós dividirmos. Ou nós podemos fazer diferente. 4 sobre 5, quanto é que dá? Vamos fazer horas de trabalho e descanso com horas de trabalho e descanso. Pode até ficar melhor. Vamos pegar uma outra folha aqui, porque aqui não tem mais espaço. Vamos responder essa da seguinte maneira. Ele trabalha 4, descansa 5. Ele trabalha 6 e vai descansar um valor que a gente não sabe. Quanto é que tem se nós dividirmos aqui 4 por 5? Teremos 0,48. Ok. Nós temos então que dar um valor de 0,8 quando dividimos 4 por 5. Então, quando nós dividimos o 6 que ele trabalhou por um número que nós não conhecemos, tem que dar 0,8 também. Então, estou dizendo que quando eu fizer 6 dividido por um valor que eu não sei, tem que dar 0,8. Observe que quando nós fazemos a operação de 0,8 vezes 5 dá o 40. 40 dividido por 5 dá o 0,8. Então, se a gente fazer 40 dividido por 0,8, vamos achar o 5. Certo? Então, se a gente fazer 6 dividido por 0,8, a gente vai achar o x. Entenderam?
É uma propriedade aqui da divisão. Só esse dividido por esse dá o de cima. Esse dividido por esse vai dar o de cima. Então, 6 dividido por 0,8 vai ser 6 dividido por 8 sobre 10. Olha só, caiu na divisão de frações. Ó. Nós sabemos fazer isso, nós aprendemos a fazer isso. É interessante. A gente conserva a primeira, a de cima aqui, ó, essa é a barra de divisão, tá, gente? Essa daqui é a do 0,8. Então vai ficar 6 sobre 1, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Inverta de baixo. Assim vai ficar 60 dividido por 8. Tá vendo? Se a gente simplificar agora, simplificar aqui dá por quanto? Dá por 4, né? Por 4 dá, eu acho. Dá sim. Vai ficar 15 aqui, ó. E aqui embaixo vai ficar quanto? Vai ficar 2. 15 sobre 2. Então, para a gente descobrir esse valor aqui, teremos que fazer essa divisão de 15 por 2. Fazendo a divisão de 15 por 2, nós encontraremos as nossas horas de descanso que ele tem direito. Dá 7, vai deixar 1. Opa, aqui é 5, né? 5 vezes 2, 10. Então, 7,5. Pronto, fica até melhor. O jeito correto de fazer seria assim. Certo? Então, se de 4 sobre 5 nós temos 0,8, de 6 sobre 7,5 nós teremos 0,8. Então 7,5 é o valor aqui que nós não conhecemos. 6 dividido por 7,5 dá 0,8. Tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa questão. Esqueçam isso. Eu fiz a relação aqui de horas trabalhadas e não pode. Tem que ser a razão de horas trabalhadas por horas descansadas, que é esse modo aqui de fazer, certo? E vai ter que sempre conservar esse valor aqui que dá na divisão das frações. Ok, vamos deixar essa folha de rascunho para o lado e vamos para a nossa letra B. Na letra B, se ele descansou por 20 horas, quantas horas ele teve que trabalhar? Bem, nós sabemos que a relação de 4 para 5 dá 0,8. Então, agora ele teve que trabalhar um valor que a gente não sabe. E ele descansou 20 horas. Isso aqui vai que dá 0,8. Aqui nós podemos fazer a conta de uma outra forma, gente, tá? Não precisa nem olhar esse 0,8 aqui, tá? Que vai manter de qualquer jeito, não se preocupem. Olha só. De 5 ele foi para 20. Aqui agora nós temos uma relação direta, porque 5 é múltiplo de 20. O 20 é múltiplo de 5. Dá 4 vezes. De 5 para 20 a gente aumentou 4 vezes. Então aqui em cima também a gente vai aumentar 4 vezes. Então aqui vai ficar 16. Ó. Só por essa relação. Se de 5 foi para 20, aumentou 4 vezes embaixo, tem que acontecer a mesma coisa em cima. Vezes 4. Então a gente achou 16. E aí se você fizer a divisão, dá os 0,8 que a gente está procurando. Tá certo, gente? Só é simplificar aqui por 2 que vocês vão achar 8 sobre 10. Que dá 0,8. Então essa foi bem mais fácil de fazer. A outra, a letra A, não foi tão fácil. Por quê? Porque quando você faz horas trabalhadas 4 e aqui dá 6, ó, de 4 para 6, você não tem uma relação direta rápida para você fazer. Tem, você está adicionando 50% do 4, então aqui vai ficar 150%. Aqui embaixo também você pode fazer da mesma forma. Como assim? Ó? Podemos pensar da seguinte maneira, olha só, olha o que a gente faz. Ó. Usando lá aquela questão de porcentagem, nós podemos falar.
Mas eu ainda não falei de porcentagem aqui, eu não quero adiantar os conteúdos. Vamos fazer dessa forma que é até melhor, para não atrapalhar. Então vamos lá. Entender esse segundo exemplo aqui, gente? Se eu aumentei 4 vezes embaixo, tenho que obrigatoriamente aumentar 4 vezes em cima. Eu já achei ali o meu valor de 16 horas que ele teve que trabalhar. Senhor Joel aqui, ele teve, né, que comprar uma ração aqui para o seu cachorro. E aí, ele foi lá na loja e tinha duas opções para ele comprar. Uma opção de 10 quilos e uma opção de 3,5. E aí, qual é a mais vantajosa para ele comprar, né? Ele comprar essa daqui ou ele compra essa daqui? Qual que ele vai pagar mais barato se ele comprar? Então vamos lá. Vou deixar aqui. Vou colocar aqui nessa folhinha. Vou deixar aqui para a gente dar uma visualizada. Pronto. Vou colocar aqui embaixo assim. Vamos lá. Quantos quilos nós temos que comparar aqui, né? Numerador e denominador. Eu vou ter que comparar aqui. Eu vou comparar aqui a opção 1 primeiro. Opção 1. Ó, eu tenho o menor, vou colocar em cima, que é 3,5 quilos. Estou comparando aqui o quilo com o valor embaixo em real. 32, isso aqui está em reais. Eu tenho aqui, gente, que deixar aparecendo aqui o número 1, para eu saber quanto é o valor do quilo. Mas para eu saber o valor do quilo aqui, eu tenho que simplificar. Mas simplificar assim vai ficar difícil de fazer, vai ficar difícil de visualizar, né? Quando for real e quilo, você está pagando R$32 por 3,5 kg. Agora, quanto é um valor de 1 kg? Você tem que fazer uma conta inversa. Então, é o seguinte, R$32 você vai ter que dividir por 3,5 kg. Para você saber o valor do quilo. Né? Para saber o valor de 1 kg. É isso que você quer. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Ó? Quanto é o valor de 1 kg nessa ração aqui? A pé de grilo. Nós temos que eliminar a vírgula primeiro, para a gente fazer essa situação. E aí nós temos que multiplicar, então, o numerador e o denominador por 10, para essa vírgula vir para cá, ó, no final do número e sair daqui. Só que quando você multiplica por 10, você acrescenta um zero aqui no 32. Então vai ficar 320 dividido por 35. Pronto, aqui agora dá para a gente fazer achar o valor do quilo. Para achar o valor do quilo, então a gente pega o valor total que a gente vai pagar e divide pelo valor da quantidade de quilos que está oferecendo aqui o pacote. 35 não dá. Vamos fazer aqui nossa folha de cálculo. Vamos ver, 35 por 5, se dá certo, se vale a pena. 5 vezes 5 vai dar 25, 1, 2, 15 e 2, 17. Está longe. Então vamos colocar agora 35 vezes. Tem que acabar com 0, né? Se for com 9 aqui não vai dar certo. Tem que ser por 8. Vamos ver por 8. Olha, tem com 0 no final, vai 4. 24 com 4 vai dar 28. Vamos ver se por 9 vai chegar um pouquinho mais perto. 9 vezes 5 vai dar 45, vai 4. 9 vezes 3 vai dar 27. 27 com 4 vai dar 31, não é isso? Olha, beleza, chegou perto. Então aqui se for por 9, vai faltar 5 aqui. Vou adicionando a vírgula aqui, ó. 0, 50, ficar 1 aqui. 35 para 50 vai faltar 15. 15 aqui, ó. 5 a gente sabe que é 175. Menos 35 a gente acha vezes 4. Então, 0, 4, 140. Então aqui vai ficar 150. Se a gente colocar aqui vezes 4, vai ficar 140, vai sobrar 10. Tá bom.
9,14 é aí aproximadamente o valor de 1 kg da opção 1. Então a gente vai fazer agora o valor de 1 kg para a opção 2. Vou fazer até de vermelho aqui. Opção 2. Então nós temos aqui 10 quilos, custando aqui R$ 81,90. Ok. Quanto é que custa aqui 1 quilo, né? A gente vai fazer a seguinte conta. 81,9 dividido por 10. Essa aqui é fácil. Só a gente andar a casa decimal para a esquerda uma casa. A vírgula, né? Uma casa decimal para a esquerda. Então vai ficar aqui, ó. 8,19. Então observem que na opção 1 eu tenho a relação de 1 kg. Ele está custando R$ 9,14. E na opção 2, eu tenho 1 kg me custando R$ 8,19. Então, o que é mais vantajoso para o comprador? Comprar o de 3,5, que é a opção 1 aqui de 3,5, que vai custar R$ 9,14 o quilo, ou ele vai comprar a opção 2, que vai custar R$ 8,19. Mais vantagem de comprar a opção 2 aqui, ó. Cabroicane. A pé de grilo, ela tá mais cara. Então, mais vantajoso aqui para o senhor Joel é comprar a Cabroicane. Ok, gente. Vamos para mais uma, para a gente ficar bem treinado nisso aqui. Tendo que a razão é só mesmo para efeito de comparação, tá? Eu fiz aqui a comparação, achei o valor do quilo, comparei e vi qual era a mais barata. Então, tem mais algumas aqui, ó, legal. Dá pra gente treinar bastante. Exemplo 5. A razão entre a quantidade de livros que um brasileiro lê por ano e a que o alemão lê é de 2 para 13. Se o alemão lê, em média, 8 livros por ano, quantos livros lê um brasileiro? Então, olha só como é que é essa questão, né? E tá me dizendo, primeiro veio quem? Primeiro veio o brasileiro. Então, ele falou primeiro do brasileiro. O brasileiro, então, tá em cima. E embaixo aqui tá o alemão. Então, o que está acontecendo aqui? O brasileiro, ele está dizendo que lê 2 livros. E o alemão, ele lê 13 em um ano. Está dizendo que é isso aqui. Só que ele está dizendo depois aqui, ó, que em média, o alemão lê 8 livros por ano. Então, quantos livros lê um brasileiro? Ele está falando aqui, se for 8 aqui embaixo, quantos livros está aqui em cima? O 13 e o 8 não tem uma relação direta, não dá pra gente fazer um múltiplo aqui e tal. Mas aqui, ó, tem que ter uma relação entre livros e de brasileiros e de alemão. Então, eu vou fazer aqui uma relação. Vou dizer aqui que é 2 para 13, né? Então, eu vou dizer que... Então, gente, é o mesmo raciocínio que utilizamos aqui nessa questão, ó. Mas eu vou fazer diferente. Ao invés de eu fazer brasileiro e alemão, eu vou inverter, eu vou fazer alemão e brasileiro, porque é mais fácil do que deixar 2 dividido por 13. Eu acho que é mais fácil dividir 13 por 2. É mais fácil eu fazer assim, ó, 13 dividido por 2 do que... Eu vou trocar aqui também, eu vou deixar 8 por x. Eu vou trocar isso aqui, tá certo? Vou fazer uma troca aqui. Eu vou colocar, na verdade, o alemão aqui em cima, o brasileiro embaixo. Assim a gente tem uma divisão mais fácil do que 2 por 13. Então eu vou fazer aqui, ó, 13 dividido por 2, que vai dar 6,5. Vou armar a continha para a gente pegar o mesmo raciocínio que a gente fez na outra aqui, que vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho 13 dividido por 2, eu tenho aqui 6,5. Tá? Vou dar 6 aqui, 2, 1, vírgula dá 0, 5
8 vezes 10. Bom, aqui está a nossa continha. Da mesma forma, eu teria que fazer 8 dividido por algum número, que vai ter que dar 6,5. Essa razão, ela me dá aqui 13 dividido por 6,5 vai dar 2. Se nós fazermos 13 dividido por 6,5 dá 2, então, quando a gente fazer 8 dividido por 6,5, tem que dar x. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar esse embaixo por 10 para tirar essa vírgula daqui. Pegaria uma fração equivalente aqui, que é 80 por 65. E agora eu vou simplificar, gente. Eu vou simplificar por 5. Eu não vou nem fazer a divisão aqui, ó. Vou simplificar aqui para deixar minha vida mais simples. Simplificar por 5. Eu vou achar o que? 80 dividido por 5. Vai ficar o que? Deixa eu pegar minha folha de rascunho aqui. 80 dividido por 65. Então vamos ver. 80 sobre 65. Eu vou simplificar por 5 nos dois. Então vou ter que 80 dividido por 5 vai dar 1. Desce o 3. Tá, 16 aqui. E o 65 dividido por 5 vai dar 1. 5. Então aqui vai dar 3. 7. Então vai ficar aqui, ó, 16 sobre 13. Isso mesmo? É. Então eu tenho que dividir 16 por 13 para poder achar o meu número. Então o que a gente vai ter aqui? Dá 1. Vai sobrar 3, 30. 2, né? Vai ficar 26. Para 30 vai sobrar 4. Vai ser 3, vai dar o que? 39. Sobrar 1. Pronto, 1,23 é o nosso valor, então aqui o x. Nós encontramos aqui da mesma forma 1,23. Ou seja, gente, olha só que coisa engraçada isso aqui, hein? Mas que coisa, hein? Então, ele está me dizendo aqui que o alemão lê 13 livros, enquanto o brasileiro lê 2. Dessa forma aqui, ó, se o alemão ele lê 8 livros, o brasileiro vai ler 1 livro e 23. É um livro e um pouquinho do outro, né? Nem termina, nem chega a terminar. Caramba, velho. A nossa resposta aqui então é essa aqui, ó, 1,23. É a quantidade que o brasileiro lê em média. Em um ano, isso aqui é a quantidade de livros que o brasileiro em média lê. E aqui o 8 é quanto o alemão em média lê. Ok. Questãozinha também envolvendo razões aí, que é só comparar mesmo, gente, tá bom? Quanto um lê mais que o outro. Vamos lá. Mais uma questãozinha de razões. Para cada R$5 de seu salário, um trabalhador gasta 75 centavos com alimentação. Ah, sim, beleza. Se ele gastou com alimentação em um mês R$128, quanto foi o salário dele? Ó, que pergunta, né? Parece até fácil da gente descobrir isso aqui. Mas tem uma relação aqui, ó, de quanto ele ganha, quanto ele come. Ah, isso aí é a nossa razão. Então, como é que nós vamos fazer isso? No numerador, eu vou colocar aqui o quanto. Coloca aqui ganha. No denominador, eu vou colocar quanto come. É assim, só para dizer quanto ele gasta com alimentação, tá certo? Ó, então ele está me dizendo aqui que a cada R$5 que ele ganha, então ele ganha R$5. Ele gasta com alimentação 75 centavos. E aí em determinado mês ele gastou, então ele está na parte de baixo, R$128. Quanto foi que deu na parte de cima? Ó,
Mesma coisa, isso é aquilo que a gente quer saber. Então vamos lá, quem está embaixo é quanto ele comeu, e quem está em cima é quanto ele ganhou. Então agora nós vamos descobrir quanto é que dá essa relaçãozinha aqui. Vamos lá. 5 dividido por 0,75. Eu vou transformar isso aqui em fração e aí a gente vai fazendo o nosso cálculo, certo? 5 sobre 75 sobre 100, conservando a primeira, 5 sobre 1, e multiplicando pelo inverso da segunda. Nós temos aqui, ó, 75 por 5 aqui vai dar 15. Nós teremos então 100 dividido por 15. 100 dividido por 15, quanto é que vai dar? 15 vezes 5 aqui vai dar 75, mais 15 dá 90. Então aqui nós temos que ver vezes 6, né? Dá 90, dá 90. Aqui vai dar 30, 90. Então aqui vai sobrar 10. Adicionando uma vírgula porque 10 é menor que 15. Aí nós temos de novo o mesmo problema. Então isso vai ficar se repetindo, ó. Seis vírgula 6666 é a nossa relação aqui de 5 por 0,75. A mesma relação tem que acontecer com 128. Da mesma forma que a gente fizer um valor, o valor que está ganhando. Nesse caso aqui a gente colocou aqui, deixa eu organizar isso aqui melhor, tá? A gente fez 5 dividido por 0,75, que deu 6,666. Aqui não importa. Isso aqui foi a nossa relação. Quando a gente fizer x dividido por 128, tem que dar 6,666. Ó, como a gente sabe que a nossa divisão, se a gente multiplicar o quociente com o divisor, dá o x aqui que é o dividendo, então só basta a gente fazer 128 vezes 6,66. Que aqui vai dar um valor legal, né? Porque só fez uma, depois é só copiar e colar. 6 vezes 8 vai dar o quê? 48, vão 4. 6 vezes 2 vai dar 12, e 4 vai dar 16, vai 1. 7, então vai ficar 867, 867. Então vai ficar aqui 8, 4, vai 1, 7 com 7 aqui deu 14. 14 mais 8 vai dar 22. Vão 2. 8 mais 7 vai dar 15. Vai 1, 8. Ok. Como nós temos aqui dois números atrás da vírgula e aqui nenhum, então vai ficar dois números aqui atrás da vírgula no resultado. Olha só quanto ele ganhou, né? Então, proporcionalmente, ó, para aqui dar uma relação de 6,666, ele tem que ganhar aqui, ó, um valor de 852,48 aproximadamente, porque esse 666 não para, né, gente? Então aqui, ó, tem mais números aqui, porque isso aqui é uma dízima, é uma coisa infinita. Então, mas aproximadamente é esse valor que o trabalhador ele ganhou. Observem que a gente está sempre utilizando, né, a questão do resultado da fração para comparar com o resultado de outra fração que tem que ser o mesmo, né? A gente coloca na posição aqui da divisão, vê então qual o número que a gente quer encontrar e a gente faz conforme precisamos, né, desse número. Interessantíssimo isso, gente. Tá aqui mais uma questão, tá, do livro de vocês, feita aí direitinho. Prestem atenção na hora de fazer essas questões. Tá aí a nossa aula de razões. Eu espero que tenha tido bastante exemplos, né, para a gente ter uma gama de exemplos aí feitos para vocês entenderem mais ou menos como é a situação.
e a partir dessa base vocês fazerem todas as atividades aí do livro de vocês com tranquilidade. Tá aqui, galera, nossa aula de razões e até a próxima aula de proporções. Até mais.